Hoje são 23 de setembro. Você acompanha agora a reunião da Comissão de Turismo e Desporto. Vamos acompanhar os trabalhos. Boa noite a todos, a todas. O público presente que nos assiste através da TV Assembleia, todos os servidores da Assembleia que se fazem presentes nessa reunião da Comissão de Turismo e Desporto, nossos convidados, os integrantes do nosso gabinete, da Comissão de Turismo e Desporto, nosso muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, nós declaramos aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças do senhor Felipe Rigoni, secretário de Estado do Meio Ambiente, já agradecer a atenção por ele ter recebido e aceitado o convite de estar aqui nessa reunião, muitíssimo importante. Com certeza ele irá passar informações relevantes à sociedade capixaba e também já parabenizo por todos os encaminhamentos dados ao meio ambiente através da sua ação na secretaria. Nosso muito obrigado, agradecemos imensamente a sua presença e a sua ação enquanto política pública, enquanto servidor público que nós somos, tá? Agradecemos a presença do senhor Leonardo Lares, presidente da BBTur, pessoa na qual nós convidamos também a fazer parte aqui da mesa. Agradecemos a senhora Berenice Albuquerque, representante da BBTur e presidente do Comitê Nacional do Turismo. Sempre se faz presente, nunca falta nenhuma reunião, né? Senhor Ângelo Neves, presidente IPCTur, que também esteve ausente aí por duas reuniões aproximadamente, nós sentimos sua falta. Dizer que é muito importante todas as suas intervenções aqui junto à comissão, também convidá-lo a fazer parte da mesa. Se a Berenice quiser fazer parte da mesa também, fica à vontade. Ela não... Por favor, então, Ângela. Como não há quórum qualificado para votação, não vou colocar a ata da reunião anterior para aprovação, sendo feita na próxima reunião em que haja quórum necessário para nós votarmos. Nós convidamos o senhor Felipe Rigoni, que é o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos do Governo do Estado do Espírito Santo, para que ele venha a dialogar conosco na comissão a respeito de um tema relevante. E nós, em nome dele, nós agradecemos ao Governo do Estado do Espírito Santo, a todos os outros secretários que são vinculados a esse tema turismo e desporto que estiveram aqui. Esse ambiente, essa comissão, não é uma comissão da Assembleia, mas é uma comissão pública, na qual nós damos espaço, voz às pessoas, às organizações, às entidades representativas, tanto da esfera do turismo, quanto também das atividades e modalidades esportivas, assim como também temas que são vinculados de uma forma transversal a esse tema relevante. O Espírito Santo tem uma vocação natural para o turismo, isso é muito importante nós salientarmos e construirmos políticas públicas, independente de vaidade ideológica política e de que é a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Turismo, a Comissão de Turismo, Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. E sim, todos nós, como servidores públicos, trabalhando em prol de uma comunidade que nos paga através dos impostos. Então, muito obrigado, senhor Felipe Rigoni. Novamente, eu venho salientar esse fato. É motivo de muita alegria e satisfação e responsabilidade nossa de estar recebendo o senhor aqui. Tá? Nós solicitamos à secretária para fazer a leitura do expediente. Correspondências recebidas.
Convite enviado pelo SENAC, pela FEComércio, convidando os membros desta Comissão de Turismo e Desporto para participarem do evento do Ciclo do Saber Turismo na região metropolitana de Vitória, a realizar-se no dia 24 de setembro, próxima terça-feira, às 14 horas, no auditório do SENAC Vitória. Proposições recebidas. Projeto de lei número 395, de 2024, de autoria da deputada Raquel Lessa. A ementa acrescenta o item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando o município de Pancas capital estadual do balonismo. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 894, de 2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião de Afonso Cláudio. Relator o deputado Alain. Prazo do relator, 26/9. Prazo da comissão, 7/10. Projeto de lei número 669/2023, de autoria do deputado delegado Danilo Baiense, que declara as corridas de rua como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Relatoria da deputada Janete de Sá, prazo da relatora, 23/9. Prazo da comissão, 7/10. Projeto de lei número 340, de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico do Estado, as falésias localizadas no município de Marataízes. O relator é o deputado Alain Ferreira, prazo do relator de 23/9, prazo da comissão dia 7/10. Projeto de lei número 113 de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que institui o programa de apoio às vítimas de abuso sexual ou de discriminação no esporte no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Coronel Wellington. Prazo do relator, 23/9, prazo da comissão, 7/10. Proposições baixadas de pauta não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Distribuição dos projetos. Projeto de lei número 395, 2024, de autoria da deputada Raquel Lessa, pode me encaminhar para que eu faça a relatoria. Na emenda, ela acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando o município de Pancas capital estadual do balonismo. Passamos à ordem do dia. Como não há quórum qualificado para votação, não vamos deliberar e votar os projetos de lei previstos na pauta de hoje. Passamos diretamente ao tema de nossa reunião de hoje. Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável nas unidades de conservação do Estado do Espírito Santo, os estudos e a implementação das atividades turísticas e o modelo de concessão. A contemplação da natureza e a recreação são motivações que atraem turistas para os ambientes naturais, gerando uma nova forma de ocupação e apropriação dessas áreas. Os parques, tipo de área protegida, abrange territórios nos quais a qualidade ambiental, a beleza, as opções de lazer e os elementos culturais constituem aspectos que atraem interesses sociais e econômicos, mas devem ser regulamentados publicamente. Assim, por meio de instrumentos de cooperações institucionais, os órgãos públicos promovem parceria com a iniciativa privada ou organizações sociais, buscando apoio para a consecução de seus objetivos nessas áreas protegidas. Segundo estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, no que diz respeito ao turismo, as concessões representam uma oportunidade de criar, ordenar, ampliar e qualificar o serviço de apoio à visitação, aprimorando a experiência dos visitantes, favorecendo a aproximação entre a sociedade e a natureza e promovendo a sensibilização sobre a importância da conservação. Além disso, o turismo tem um papel relevante para a geração de emprego e renda, exercendo um efeito multiplicador nas economias locais. Nós entendemos que a participação privada na prestação de serviços de apoio ao turismo em parques é uma estratégia para requalificar e promover o uso consciente dessas áreas. Porém, também existem desafios como o modelo de gestão, a fiscalização e a integração com as comunidades locais. No Espírito Santo,
foi criado pelo Decreto 5409-R, de 13 de junho de 2023, o Programa de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo, PEDUC, ficando a coordenação e gestão do programa sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEAMA, e prevê ajustes ao plano de manejo de 6 unidades de conservação, além de estudar e propor modelos para desenvolvimento de turismo sustentável e outras atividades econômicas nos parques: Cachoeira da Fumaça, Forno Grande, Itaúnas, Paulo César Vinha, Mata das Flores e Pedra Azul. Então, hoje, nós estamos recebendo o nosso querido secretário Felipe Rigoni, secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que, atendendo gentilmente ao convite dessa comissão, vai nos apresentar o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo e nos explicar como foram elaborados os estudos, a definição, as atividades turísticas a serem implementadas. Nós estamos ao vivo da TV Assembleia e passamos a palavra ao nosso querido secretário Felipe Rigoni. Bom, primeiro um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite em nome do deputado Coronel Wellington, em nome do qual também cumprimento todos os membros dessa Casa de Lei. O parlamento é da onde eu venho, então é um lugar que eu respeito muito, é daqui que surgem as grandes ideias, daqui que surgem, né, as leis que regem o nosso país, nosso Estado. E quero cumprimentar aqui todo mundo que está participando dessa sessão, né, cumprimentar os servidores da Casa, membros da sessão, dessa comissão, cumprimentar os servidores da SEAMA, que vieram aqui comigo, a Ana e o Elias. Elias é o servidor responsável pelo PEDUC hoje. Bom, o PEDUC, pessoal, rapidamente falando, assim, o PEDUC é o Programa Estadual de Desenvolvimento das Unidades de Conservação. Como muito bem dito aqui pelo Coronel Wellington, ele foi instituído por um decreto de junho do ano passado, que basicamente a missão dada nesse decreto, nesse programa, eram duas. Primeiro era propor ajustes ao plano de manejo. Esses ajustes estão sendo implementados neste momento pela equipe do IEMA, né? E segundo, e mais importante de tudo, era propor um modelo de turismo sustentável, né, de um turismo sustentável dentro dos parques. Ou seja, a gente contrataria um estudo para entender qual seria este modelo, né? Contratamos a Ernst Young para fazer esse estudo. A Ernst Young é a segunda maior consultoria do mundo, com vasta experiência em ativos turísticos, em concessões variadas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E estamos, desde janeiro, fazendo um trabalho muito intenso nessa análise, né? A análise passou por uma análise do entorno dos parques, ou seja, o que tem no entorno, qual que é a condição de infraestrutura, qual a condição de acesso de cada parque, né? Como é que faz para chegar lá, é aeroporto, rodovia boa ou não. Então, tem toda uma classificação que foi feita. Depois, um estudo de vocação dos parques. O que o parque tem, né, hoje, o que ele já oferece para o turista, que tipo de experiência ele já oferece para o turista, o que ele poderia oferecer, né, quais seriam as vocações, que áreas de vocações que esse parque teria. E quarto e por último, na etapa que nós estamos agora, quarto lugar, seria o master plan, ou seja, numa ideia de concessão desse parque, qual seria o parque ideal para a experiência do turista, né? E aí a gente concebeu, junto com a Ernst Young, com tudo que se foi, né, visitou-se os parques várias vezes, tem fotos e vídeos maravilhosos feitos de cada um dos 6 parques, e aí concebeu-se o que a gente chama de master plan, que é quais são as intervenções propostas, o que vai ter naquele parque depois de concedido. E agora nós estamos na última etapa, que é a etapa de modelagem econômico-financeira, né, de cada uma dessas concessões. Então, diferente de alguns
alguns outros modelos de concessão, a gente escolheu pensar qual que era o modelo ideal de parque que a gente queria, para depois fazer a modelagem de concessão. Que aí você consegue conceder um projeto muito maior. Você consegue conceder um projeto muito mais eficaz, com muito mais investimento, com muito mais geração de emprego e renda, né? E a gente tinha, nesses master plans que a gente montou, e óbvio que são documentos vivos, né? Então, apesar de eles estarem prontos, não quer dizer que eles não possam ser modificados, porque nós estamos em constante diálogo com as comunidades locais, com os servidores do IEMA, e isso pode ter algumas modificações. Mas foram 4 as diretrizes que a gente teve sempre para pensar num parque, para pensar no master plan. Primeiro é valorizar a beleza natural do parque. Ninguém está indo no parque, deputado, ninguém está indo no Parque de Itaúnas porque quer ver o Mickey Mouse. Eu costumo brincar desse jeito. Está indo porque quer ver duna. Então, não adianta você desconfigurar a duna. Você precisa valorizar, você precisa reforçar a força da duna. As pessoas vão no Forno Grande porque querem ter experiência lá de escalar, de ter uma trilha mais difícil, de ver um maciço rochoso maravilhoso, de estar lá no topo daquele maciço rochoso e ter aquela vista maravilhosa daquela região do nosso estado. Então, tudo que foi pensado no sentido de valorizar isso, né? De valorizar cada parque que a gente tem com cada característica que a gente... E aí eu vou dar... Bom, esse é uma das diretrizes. Natural. A segunda diretriz é garantir a permanência, que é o quê? É você dar mais opções para o turista para que ele possa permanecer por mais tempo no parque, né? Porque, às vezes, ele vai no parque para ter uma vista maravilhosa, mas ele pode ali ter um passeio de teleférico, ele pode ter ali um restaurante, ele pode ter ali outras coisas que vão garantir a permanência dele por mais tempo dentro do parque, né? A terceira diretriz é garantir a acessibilidade, né, em todos os âmbitos, não só no âmbito da pessoa com deficiência, mas também no âmbito da trilha, como que a gente consegue fazer trilhas mais acessíveis, que possam se tornar mais fáceis de fazer, que tenham graus variados de dificuldade, mas também a acessibilidade da pessoa com deficiência. Por exemplo, é o que eu costumava dizer. Hoje, se você vai lá no Paulo César Vinha, que é o nosso parque aqui de Guarapari, uma pessoa cadeirante, é impossível, ou quase impossível, ela conseguir chegar até a Lagoa de Caraís, que é o principal atrativo do parque. Por quê? Porque você precisa caminhar por 2,5 km na areia fofa, né? A pessoa não vai conseguir fazer isso. Se você faz uma trilha simples, porém suspensa de madeira, você já consegue chegar de cadeira de roda lá, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente está... de como a gente quer seguir com essa questão. E o quarto e última diretriz é que a gente quis fazer intervenções que gerassem um mínimo de impacto ambiental possível, né? Então, desde os materiais escolhidos, então terão obrigações de materiais escolhidos para o concessionário fazer, não pode fazer de qualquer jeito, não pode chapar um bloco de concreto no meio da floresta do nada, assim, porque senão vai ter um impacto visual, um impacto ambiental muito ruim. E, além disso, a área que é proposta intervenções é muito pequena. Então, na soma de tudo, nós estamos fazendo intervenções que compõem 0,1% da área dos parques, né? Ou seja, a cada 1.000, nós estamos fazendo coisas, né? 0,1% do parque é muito pouco mesmo para o tanto de coisa que a gente vai gerar. E aí eu vou dar alguns big numbers, que a gente fala, né? Alguns números grandes da concessão, do que está previsto na concessão. Os 6 parques, deputados, eles têm uma projeção de, ao longo dos 35 anos de concessão, eles gerarem 10 mil empregos diretos e indiretos, constantemente, permanentemente. Então, nós estamos falando de 10 mil empregos a mais no nosso estado, por conta da concessão dos parques. Parte disso é direto, ou seja, é dentro do próprio parque, parte disso é o efeito que vai gerar
no entorno, seja em bares, restaurantes, hotéis, etc, etc. Um outro número grande que é importante dizer é que, na somatória de tudo, nos 35 anos de concessão, nós estamos prevendo um investimento na monta de 7 bilhões de reais nos parques. Seja investimento de capital, que é o que a gente chama de CAPEX, seja o investimento de custo operacional, que é o que a gente chama de OPEX. Então, além da construção, nós estamos falando desde custo com salários, etc., etc., eles vão ter de investimento nesses parques ao longo dos 35 anos 7,2 bilhões de reais, mais ou menos. Isso é muito dinheiro, é muito desenvolvimento que a gente pode trazer com algo que a gente já tem, que são os parques, né? E em termos de projeção de visitantes, a gente prevê que pelo menos quadruplique a visitação num período aí de 3 a 10 anos, a depender do parque. Por exemplo, Itaúnas. Itaúnas, a projeção dele, eu tenho um número mais fresco na minha cabeça, que eu olhei ele agora um pouquinho antes de chegar aqui. Hoje tem 100 mil visitantes por ano em Itaúnas. Em 3 anos, ou seja, 2028, porque a concessão vai acontecer no ano que vem, ele já vai ter cerca de 150 mil visitantes. Em 10 anos, já vai pular para 400 mil visitantes por ano, né? Ali, num período de 20 e poucos anos, no final da concessão, já vai estar em cerca de 1 milhão de visitantes por ano no parque, né? Então, isso é feito com base em ciência, com coisa muito séria. Então, tem projeção para muito visitante vir aqui para o nosso estado, curtir os nossos parques e poder deixar aqui geração de emprego e renda. Uma outra coisa muito importante, que aí eu vou fechar com isso, antes da gente partir para a gente bater um papo, é o seguinte: muita gente fala assim, mas a concessão ela vai gerar impacto ambiental, de algum jeito ela vai gerar impacto ambiental. Para a gente minimizar ainda mais de tudo que a gente está fazendo, de todos os projetos, do projeto de ecomateriais específicos, já é uma área muito pequena e etc., nós vamos exigir do concessionário que ele seja certificado na ISO 18065, que é a ISO, a norma internacional sobre turismo em áreas de preservação. Então, o cara que isso é uma inovação que só os parques capixabas terão. Parque nenhum do Brasil tem essa ISO. Nós teremos, para garantir ainda mais que a visitação no nosso parque, né, que o aumento do número de turistas, vai ser feito da melhor maneira possível nas questões ambientais. Então, a gente está trazendo uma garantia ainda mais um seguro aí de que a concessão vai ser algo que só vai, na verdade, beneficiar. Porque hoje nós temos dificuldade de cuidar dos parques. Nós temos pouco orçamento, nós temos poucos servidores, pelas dificuldades naturais que todo governo tem. Isso não é diferente de lugar nenhum no mundo, né? Com a concessão, nós vamos ter muito mais gente trabalhando dentro do parque, nós vamos ter uma contrapartida, 3% da receita do concessionário vai ser convertido em contrapartidas para a parte de preservação do parque. Além de tudo que o concessionário já faz, 3% da receita dele ele vai dar para o IEMA, né, para nós, para que a gente faça qualquer coisa que a gente achar interessante na área da preservação do parque, para garantir ainda mais recursos para que o parque seja, de fato, algo ainda mais maravilhoso. Então, nós só estamos melhorando a nossa capacidade de preservar o parque e, ao mesmo tempo, dando uma experiência muito mais interessante ao turista, não só ao turista capixaba, né? Nós estamos falando aqui de milhares e centenas de milhares de turistas que virão de fora do Espírito Santo para ver nossos parques. Eu fecho por aqui, deputado. Agradeço o convite e fico aqui à disposição para perguntas, questionamentos, qualquer colocação. Ok. Nós agradecemos ao secretário todas as valiosas informações prestadas aqui. Muito obrigado. Nós acreditamos que muitos dos senhores que estão presentes que tenham alguma dúvida relativa ao que foi dito, né? Nós vamos abrir aí no momento oportuno para que as perguntas possam ser feitas. Mas a primeira análise que eu faço,
e pergunto ao senhor com relação assim, às comunidades onde esses parques estão localizados, se as comunidades vão ser ouvidas através de uma audiência pública, algum debate. Vão ser ouvidas, como em todo processo de concessão, ele prevê a consulta e a audiência pública. Então, vai ter um período de consulta pública, em que as pessoas vão poder fazer manifestações por escrito, e nós temos que responder por escrito, e vai ter a audiência pública, que é quando você vai lá na região e faz lá na região uma conversa com as pessoas para elas serem ouvidas de fato. E não só isso, né? A gente está conduzindo devagarzinho períodos de escuta, processos de escuta, para que a gente possa ter o melhor projeto possível. Que vai ter algum ruído ou outro, com certeza, mas que tenha o mínimo possível de ruído e que chegue na audiência pública com as coisas mais harmonizadas, mas sim, terá uma audiência pública, muito provavelmente ainda esse ano. Sim. Com relação a esses locais, devido ao senso de pertencimento que as pessoas, as comunidades têm desses locais, eu gostaria de saber assim, como que vai ser? Vai ser cobrado algum ingresso para acessar nesses parques? Ou a visitação será sem custo para os visitantes? Ou pelo menos para os visitantes que residem naquela comunidade, por conta justamente desse senso de pertencimento? Como é que vai funcionar isso, deputado? Os 2 parques costeiros, eles não cobram entrada para ninguém, porque não pode. Né? Porque não tem como, em primeiro lugar, não tem jeito de fechar o Parque de Itaú, não tem jeito de fechar o Paulo César Vinho, e porque também não pode, você não pode restringir o acesso à faixa de areia. Então, naturalmente, todo mundo da comunidade também vai ser gratuito. Os outros 4 parques, que são parques fechados, eles sim terão cobrança de entrada, mas para o morador local, ou seja, o morador da cidade da onde é o parque. Aí, vamos supor, Castelo para o caso de Mata das Flores e Forno Grande. Alegre e Bitirã para o caso de Cachoeira da Fumaça. E Domingos Martins, para o caso de Pedra Azul, eles não pagam entrada. Nem eles e nem qualquer outra pessoa do CAD único, ou seja, do Cadastro Único Brasileiro, né, de pessoas em vulnerabilidade. Então, eles não pagarão. E aí vai ter uma progressão de cobrança. Essa progressão ainda está sendo formada, né? Mas a galera do local não, até porque não faz sentido. Né? Você restringir o acesso às pessoas que sempre tiveram acesso, desde sempre, estão ali do lado, e não é com elas que o concessionário vai ganhar dinheiro. É com gente de fora. É o que eu costumo dizer. Não é o capixaba em si, o capixaba, lógico, mas não é a pessoa da cidade em si que vai fazer o concessionário ter mais renda. Não é isso. Ele tem que atrair gente de fora. Né? Então, por isso, as pessoas da região, da cidade, não pagarão. Só da cidade, da região não. No caso ali do Caparó. Aí vai ter uma progressãozinha. Então, assim, vai ter... Isso aí a gente ainda está modelando. Então, por isso que eu não posso dizer uma porcentagem específica, mas, por exemplo, o ingresso cheio vai ser X para o turista de fora do estado do Espírito Santo. Aí o capixaba vai pagar tantos % de X. Vai ter um desconto. Entendeu? E a cidade não vai pagar. É muito importante porque muitas vezes nós fomentamos o turismo fora do estado e aqui dentro do estado nós temos uma vocação natural diversas e nós não temos, né? Esses projetos aí para construção dessas instalações, quem vai aprovar esses projetos no caso? Os projetos das instalações, eles são projetos pré-aprovados e eles terão um processo de avaliação pelo próprio IEMA. Né? Então, as licenças todas serão dadas pelo próprio IEMA. Certo. E assim, essas construções têm alguma orientação no sentido de privilegiar materiais sustentáveis, recicláveis, ou não? Tem. Elas terão obrigações, inclusive, eu não me lembro exatamente as obrigações, mas terão obrigações, por exemplo, vai ter que usar muita madeira ao invés de concreto, vai ter que usar materiais que agridem menos, tanto visualmente quanto ambientalmente, de fato.
Importante isso, né? Mas, assim, essa responsabilidade em si, de fiscalização desse serviço, vai caber a quem, no caso? O IEMA. O IEMA? IEMA. O IEMA é o gestor do contrato, tudo que se refere ao contrato do concessionário, o IEMA será o responsável. Assim, e a comunidade pode acompanhar e fiscalizar também esse contrato? Lógico. Só pode dar algum endereço, algum caminho, Não, ou ainda não tem Não, isso? ainda não tem. Quando estiver pronto, com certeza. Como qualquer contrato que o setor público faz, né? Vai ser um contrato público, com as obrigações muito claras. Então, quanto melhor for o contrato, melhor é o processo de concessão. É isso que a gente tem trabalhado muito para tentar fazer um contrato muito bem feito, com todas as obrigações, tudo bem amarradinho, para que não fique disputas desnecessárias, né? Sim. Que às vezes acontece, infelizmente. Uma vaidade, né? Uma coisa... Exatamente. E, assim, já existem alguns estudos de viabilidade econômica com relação a essas atividades turísticas propostas nesses estudos? Ah, não, isso perfeitamente, assim. Como eu disse para vocês, vai ter... O que é viabilidade econômica, né, pessoal? É que o custo de investimento vai ser menor que o custo do que a receita oferida, né? No global, o investimento vai ficar em torno de 7,2 bilhões. Isso em 35 anos. Tá? A receita oferida vai ficar em torno de 15 bilhões. Então, é viável. Fica de pé. E cada parque fica de pé por si só. A gente talvez faça a concessão de alguns parques juntos, porque faz sentido, mas cada parque por si só já consegue se sustentar dentro da concessão. Ok. Nós vimos o senhor falar aí sobre a questão da acessibilidade, né? Tanto das trilhas quanto das pessoas com deficiência. A gente vê nesses locais, principalmente aqui em Vitória, na qual nós recebemos aí turistas que vêm de avião, de navios, seus carros, diversas formas de transporte, que nós não temos um centro aí para informar, um centro de informação turística para o Estado como um todo. As pessoas ficam um pouco perdidas. A gente vê que na era da tecnologia, nós dependemos muito de aparelhos, de aplicativos e tal, mas assim, uma sede física em que a pessoa acolhe a outra pessoa, dá um bom dia, uma boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Estado, não tem. As relações estão muito frias por conta disso aí, né? O senhor pensa, dentro desse aspecto aí, ter um local para que isso seja possível ou não? Não, isso a gente não pode fazer neste projeto da concessão, né? Porque a gente só trata do parque. Até onde que eu posso ir até conceder o parque. Concedendo o parque, é lógico que as concessionárias vão querer fazer isso, né? O ganhador da concessão do parque vai querer fazer algo nesse sentido, porque senão a pessoa não vai no parque dele, né? No parque que ele é o concessionário. Mas a gente não, né? Eu não tenho jurisdição para chegar nesse ponto. Sim. Nós vamos fazer uma sugestão também, que além das diversas formas de nós criarmos acessibilidade, a gente também criar as informações turísticas via uma leitura em braille, entendeu? Bom, é bom. Porque nós temos lá... Isso a gente já tem nos parques capixabas, viu, deputado? A gente tem as trilhas acessíveis e elas lá em Paulo César Vinha, por exemplo, eu já fiz a trilha e já vi. Você tem as placas em braille que indicam para a pessoa o que é cada local e tudo mais. Mas, assim, a gente vê que é uma iniciativa muito própria, peculiar daquele local. Mas nós temos dezenas de outros parques que as pessoas precisam também ter esse tipo de acesso. Exatamente. Entendeu? Nós agradecemos e pedimos perdão até pela nossa limitação no tema e colocamos aí à disposição do Léo. Obrigado. Se tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Obrigado, coronel. Secretário Leonardo Lares, presidente da ABBTU Espírito Santo, Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo. Tenho 1,70 m, 110 quilos,
cabelos lisos pretos, cor branca, 55 anos. Isso facilita o entendimento do senhor neste momento aí, nesta leitura. Nós sabemos que a lei da acessibilidade, que é a 13.146 de 2015, ela houve um progresso, um avanço, mas nós temos observado ainda que muitos aparelhos e os parques mesmos, eles têm uma certa dificuldade sobre a acessibilidade que o senhor falou, coronel. Então, porque quando o turismo ele é realizado de forma não sustentável, ele não só agride o meio ambiente, como agride todos aqueles que ali os visitam. Então, nós temos aqui Berenice Tavares, que participa do Grupo da Paisagem Capixaba, e a paisagem ela é muito forte. Quando se fala aí dos parques, dessa beleza natural que nós temos aqui no Espírito Santo, nos preocupa muito esta questão da inclusão e sua infraestrutura, mas atualmente nós estamos com uma queimada muito grande aqui no Espírito Santo. Sim. E o senhor, como secretário de Meio Ambiente, nós preocupados aí com a paisagem capixaba, como que nós podemos colaborar com a secretaria, com o senhor ou com a sociedade para que possamos incentivar e trabalhar e contribuir para que isso não aconteça em nosso belo ambiente capixaba? Veja, bom, no campo da acessibilidade, Léo, como eu disse, assim, a gente está preocupado, essa é uma das diretrizes dos master plans da nossa concessão, é para que, de fato, haja mais acessibilidade nos parques capixabas, né? Que pessoas de diferentes formatos, deficiências e características possam usufruir da beleza que é estar nos parques capixabas. No campo das queimadas, nós, no governo do Estado, estamos evitando todos os esforços que a gente consegue. Acabamos de contratar 72 novos brigadistas, já tínhamos os brigadistas do Estado, mais 500 bombeiros. Acabamos de contratar 72 novos brigadistas, temos equipamentos sendo contratados, acabamos de fazer uma contratação de uma plataforma que vai nos avisar diariamente de focos de queimada. Ela deve entrar já em funcionamento a partir de segunda, quarta-feira que vem no máximo, justamente para a gente se preparar. Queimada é um negócio muito difícil, especialmente quando ela é não natural, né? Infelizmente, nós estamos tendo muitas queimadas não naturais aqui no Estado, que podem ou não ser criminosas, mas não são naturais. E aí você acaba tendo que dar mais esforços do que você teria por conta dessas. Alguém põe fogo no lixo e não percebe, alguém tá aí faz por maldade. E a queimada não é um negócio que você consegue impedir, né, vamos dizer assim. Você não consegue prevenir ela de acontecer sempre. Você consegue estar mais preparado para quando ela acontecer, você apagar ela logo. É nesse caminho que nós estamos indo, né? E, claro, orando todos os dias para chover, porque, meu Deus do céu, está precisando. Obrigado, secretário. Deixa eu só fazer um complemento aqui. O senhor tem uma responsabilidade muito grande, desde que o senhor enveredou aí para as políticas públicas, para as políticas como um todo, e essa preocupação. A comunidade, ela é parceira. O Espírito Santo hoje, ele é um estado pequeno dentro da região sudeste, mas é o único estado da federação, após o inventário que nós fizemos, que comporta todos os segmentos do turismo reconhecidos pelo Ministério. Entre eles, os parques e tudo. Inclusive, estou finalizando agora uma especialização de atrativos naturais dentro do turismo pela Universidade Federal Fluminense. Um grupo de guias de turismo também está finalizando isso, e isso facilita também todo o trabalho. Essa parceria com a comunidade, ela existe e podemos aplicar uma educação ou uma reeducação por meio do Conselho Estadual, junto com as instituições de ensino, sejam municipais ou estaduais, para evitar esses impactos no meio ambiente, e como que é tratada a capacidade de carga de cada um desses aparelhos, desses parques estaduais que nós temos aqui no Espírito Santo? Bom, já respondendo de trás para frente, capacidade de carga,
Para cada parque é muito específico e muito difícil você saber. Como você não tem um estudo de capacidade de carga muito grande que foi feito, nós vamos ter que ir fazendo isso ao longo do processo. Mas, claro, ao longo do processo nós vamos vendo e o IEMA estará sempre lá para fazer essa mediação. Com relação às comunidades, é claro, as comunidades têm que ser parceiras desse processo, né? Desse processo, não só de concessão, mas do parque como um todo. Toda concessão que deu certo, também deu certo porque conversou bem com a comunidade. Isso também é uma responsabilidade do concessionário. Então, para além do projeto em si, e aí tem audiências públicas, tem todo um processo que a gente vai seguir, tem também uma responsabilidade do próprio concessionário quando ele chegar. E por isso que é bom a gente fazer a melhor modelagem possível para vir um bom concessionário, para quem ganhar o leilão ser um cara que já sabe fazer isso, que sabe fazer isso bem. Tem operadores no Brasil bons disso, para que, de fato, nós tenhamos uma concessão de parque com sucesso. Obrigado, secretário. Nosso amigo Ângelo. Nada? Vai chover, então, secretário. Você viu, né, rapaz? Respondi bem, pelo jeito. Acho que a Berenice quer falar, coronel. Algum dos senhores e senhoras, servidores da Assembleia também, se quiserem se manifestar, alguma pergunta, algum questionamento, por favor, momento oportuno. Senhora Berenice. Eu só quero dar uma sugestão para o Rigoni, que o Leonardo Lares colocou aqui, falou sobre a paisagem capixaba, que eu faço parte, para ele olhar um pouco essa questão, e não por vista, mas sim paisagem capixaba, que foi criado isso já há vários anos. Até o IEMA fez parte, logo no início, lá atrás, fazia parte junto com a gente. Eu estou tentando lembrar o nome do secretário, ele é secretário hoje, mas não, eu esqueci o nome da secretaria dele, não estou lembrando agora. Tentei até olhar aqui no celular, mas não consegui ver. Aí o Instituto Jones também faz parte, a Secretaria de Turismo do Estado também faz parte, o IFAM faz parte desse grupo da paisagem capixaba, para a gente trabalhar mais essa questão como paisagem capixaba. Esses locais todos que você falou, é importante valorizar mais a paisagem. Então, eu colocar sempre como paisagem capixaba. Tal lugar tem a paisagem capixaba valorizada. Entendeu? E isso, principalmente para trazer, por causa dos turistas que vêm para o Estado, isso vai ajudar bastante, né? Vai valorizar o espaço, o local, e os turistas vão ficar mais encantados. A gente espera que seja isso, né? Então, a gente tem esse trabalho que a gente faz. Pode deixar, Berenice. Faremos isso. Alguns dos senhores e senhoras desejam se manifestar? Não? Bom, então nós vamos partir para a finalização de nossa reunião. Nós sabemos que reunião muito extensa também não quer dizer reunião produtiva, não é? Nós agradecemos a presença do senhor em nossa comissão, dizer que é uma grande alegria para todos nós que estamos aqui poder contar com a autoridade do governo que tem assim a possibilidade, a competência de tomar algumas decisões e fazer alguns encaminhamentos ao governo do Estado do Espírito Santo, ouvir a comunidade. Foi muito feliz em todos os seus encaminhamentos aqui, as respostas. Por mim, né, eu me sinto satisfeito enquanto cidadão, enquanto presidente da comissão também, em deixar esse ambiente da comissão de turismo e desporto, que totalmente vinculado com o tema, à disposição do senhor. A gente não tem nenhum tipo de divisão e muro entre a Assembleia Legislativa e Governo do Estado do Espírito Santo. Pelo contrário, nós somos todos servidores, né, secretário? Parceiros. Parceiros, e todo encaminhamento necessário, inclusive o senhor como cidadão, e qualquer uma sugestão de projeto de lei que o senhor tenha em mente, ou que o senhor ouça em alguma dessas reuniões ou audiências que o senhor faça,
passa para a gente tem o maior prazer de apresentar e também falar que foi proposição do senhor, que nós não temos vaidade de dizer que o projeto é nosso, não, tá? Muito bom. Inclusive, fazer uma proposição aqui, nós já fizemos de uma vez, agradecer a presença do doutor Marçal, Fábio Marçal, um grande advogado, que luta pela causa das famílias vítimas de acidente de trânsito, né? Vice-presidente também aí da Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo, sempre está conosco, muito obrigado pela presença. Conceda aí a palavra ao senhor, se eu quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta ao doutor Felipe Rigoni. Não? Então tá. Então, assim... Coronel, antes do senhor terminar, deixa eu só fazer um complemento aqui ao secretário, certo. Que aí eu vou puxar um pouco a brasa para a sardinha da BBTur, que é a Associação Brasileira dos Turismólogos e Profissionais de Turismo, antes a Associação Brasileira de Bacharéis. Secretário, nós sabemos que tanto a Secretaria quanto o IEMA trabalha com equipes multidisciplinares, né? Então, isso são profissionais de diversas áreas. Lá a BBTur, ela tem profissionais, desde a Lei 12.591, de janeiro de 2012, entre todos as obrigações e tudo que os turismólogos fazem, entre elas, entre as 18 atividades e responsabilidades, tem de nós, como bacharéis em turismos e profissionais, emitirmos laudo e pareceres técnicos referente à capacitação ou não dos locais e estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo receptivo, conforme as normas estabelecidas pelos órgãos competentes, que aí entra a SEAMA e entra também o IEMA em cima disso. Então, como presidente da BBTur Espírito Santo e vice-presidente da BBTur Nacional, me coloco à disposição dos nossos profissionais aqui junto à SEAMA e o IEMA para fortalecer aí esse desenvolvimento e esse monte aí para que os profissionais possam somar esforços com a Secretaria e com o Instituto e fortalecer o turismo do Espírito Santo. Perfeito. Obrigado. No mais, senhor secretário, senhores e senhoras presentes, nós vamos fazer um encaminhamento... Antes de terminar, eu preciso falar uma outra questão. Tá. Fazer um encaminhamento junto à Tatiana, que é a supervisora da comissão, para que nós façamos um projeto de inclusão dessa atividade, do tema turismo, na grade curricular das nossas escolas, porque ninguém ama o que não conhece. E nós conhecemos o Espírito Santo, muitas vezes, como Guarapari. Né? Nós conhecemos outros estados, outras belezas naturais, muito, digamos assim, inferiores às nossas que nós temos aqui, e não conhecemos as belezas naturais do Espírito Santo, das diversas formas de fazer o turismo. Né? Então, assim, é uma forma também de nós sedimentarmos e estruturarmos, criar a musculatura do turismo nas escolas públicas, municipais e estaduais. Né? É lógico que isso tem que demanda de um estudo, de um encaminhamento junto à SEDU e etc. Mas vamos fazer esse encaminhamento aí, fazendo favor. Nós vamos conceder aí mais a parte aí à senhora. Coisa rápida. Tá. Que Leonardo Lattes falou dos turismólogos, né? Só lembrando 3 coisas neste mês de setembro. Que no dia 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo, né? E também no dia 27 também é o Dia Nacional do Turismólogos e de Profissionais do Turismo. E também foi criado aqui pelo antes deputado João Coser o Dia Estadual do Turismólogo, que é todos eles no dia 27 de setembro. Só para deixar registrado que nós estamos no mês de setembro. Tá? Obrigada. Obrigado, turismóloga Berenice. Me meto sempre em tudo. Uhum. Nós vamos fazer um evento, secretário, nós vamos encaminhar o convite ao senhor com relação ao turismo no Estado do Espírito Santo. Nós temos uma medalha, né, que vai ser indicada aí pela Assembleia Legislativa, nós vamos convidá-lo a estar presente conosco. Tá? Nesse momento, nós passamos a fala para o senhor fazer as considerações finais, para nós encerrarmos a reunião. Bom, gente, eu agradeço novamente, deputado Coronel Wellington, pelo convite, pela oportunidade. Como eu disse, né, em algumas palavras maiores,
o PEDUC, a ideia da concessão dos parques, é uma ideia que a gente teve para que a gente conseguisse alavancar o turismo capixaba, ao mesmo tempo alavancando a nossa capacidade de preservação do parque. As pessoas querem vir para ver os parques preservados, bem cuidados, e por isso que a concessão é tão importante, né? Então, quero, óbvio, obrigado pela ajuda de vocês, por se colocar à disposição. Também estamos à disposição lá para responder qualquer dúvida, e vamos para cima. É isso aí. Se vão para cima, senão nós estamos embaixo. Então, nós vamos continuar... Para cima. Ou não, secretário. E a gente, assim, do fundo do coração, muito obrigado. Agradeço ao secretário Felipe Rigoni, agradeço ao Léo, agradeço ao Ângelo, agradeço a Berenice, agradeço... Como é que é seu nome? Ana, agradeço a você, a sua presença, seja sempre bem-vinda aqui, tá? Agradeço a todos os servidores da Assembleia Legislativa, que sem eles essa reunião não aconteceria, né? Agradeço os nossos companheiros que trabalham conosco no gabinete, agradeço quem trabalha também conosco na Comissão de Turismo, agradeço a Deus, em primeiro lugar, por permitir que nós estejamos aqui fazendo essa belíssima reunião nessa noite, tá? Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa reunião. Convidamos os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 7 de outubro, às 18h10, no plenário, deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, quando receberemos a Major Sônia, oportunidade que apresentará o projeto Espírito Santo Antártico. Muito obrigado, tenham todos uma excelente noite, Deus abençoe todos.